Eu juro pra vocês, gente, eu não sei mais o que falar. Eu já vim aqui, xinguei Deus e todo mundo, já vim aqui irritado. Sabe por que eu não tô aqui esbaforido, xingando Deus e todo mundo? Sabe por quê? Porque no intervalo, quando a gente vai ganhando de 2-1, sério, um dos piores sentimentos que eu já senti. Um dos piores sentimentos. E acho que muitos de vocês sentiram a mesma coisa. Podem comentar aqui. Mas no intervalo, há quase 50 minutos atrás, eu tinha certeza absoluta que os caras iam virar. Eu tinha certeza absoluta que o Atlético não ia conseguir segurar o resultado. Eu até vi o pessoal um pouquinho mais confiante, né? E olha que eu sempre fui, assim, xingado ou exaltado por ser um cara que tentava ver o lado bom das coisas. Mas eu tinha certeza que o Atlético não ia demonstrar nenhuma reação. Eu vi um pessoal mais confiante, tem que fazer 2 gols no segundo tempo. Difícil, cara. Difícil. Difícil, bem difícil. A empolgação do jogo contra o São Paulo. E eu nem vou falar um bom início de jogo, tá? Eu não acho que foi um bom início de jogo do Atlético. Acho que o Atlético ele foi pior 85 minutos contra o Criciúma. Teve 5 minutos ali que o Zapelli resolveu aparecer e a gente conseguiu ser um pouquinho mais perigoso. Mas a empolgação do jogo contra o São Paulo ela vai embora e o Atlético continua sua derrocada, né? O Atlético continua um cenário claro de um clube que não sabe qual vai ser o fundo do poço. Assim, a impressão é essa. Ano passado parecia que brigar pelo rebaixamento era o fundo do poço. Esse ano a Série B parecia o fundo do poço. O meio de tabela da Série B parecia o fundo do poço. O Atlético está, nesse momento, brigando contra o rebaixamento. E demonstrando zero que vai reagir. E demonstrando zero que tem alguma força para lutar contra esse processo de destruição esportiva que o clube está passando. Sabe? Mas o nosso time é ruim. O time dos caras também é. O Criciúma também é ruim, a Ferroviária também é ruim. Quem mais recente que passou pelo Atlético? O América é péssimo. Péssimo. Mas podem falar mais, o Volta Redonda é uma merda. E todos esses times conseguem ganhar do Atlético. Você não tá errado quando você fala que o time do Atlético é ruim, que o time do Atlético não tem zagueiro, que o time do Atlético. Zero errado. Existem N problemas desse time. Mas a gente tá enfrentando um bando de time ruim. Então, assim, é algo maior. Que passa pela administração, passa pela comissão, passa pelos jogadores, passa pela torcida, passa por todo mundo. E assim, o torcedor é vítima dessa sacanagem toda que estão fazendo com o Clube Atlético Paranaense. Porque parece que o clube ele faz questão de ser o crescimento mais exponencial, mais rápido do futebol brasileiro, e foi realmente muito significativo. O que o Atlético conseguiu crescer de 95 até 2022, mas parece que o clube também quer ser uma das principais derrocadas, uma das principais quedas da história do futebol brasileiro. A instituição. Porque se a gente for falar de campo bola, cara, volto a dizer, o Atlético foi pior que o Criciúma 85 minutos do jogo. O Eduardo Batista foi melhor que o Odair 85 minutos do jogo. Começa quando a gente tem ali um claro duelo de estratégias. O Criciúma querendo jogar pelos lados, o Atlético querendo jogar pelo meio. E adivinha quem conseguia criar, quem conseguia criar, quem conseguia criar. E quem não conseguia anular as intenções do time adversário. O Criciúma dobrava o Jonathan Robert com lateral, o Diogo Gonçalves com lateral. E deixava os nossos laterais completamente ferrados porque o Dudu e Zapelli não acompanhavam. O Viveiros também sendo esse cara mais à frente pra tentar puxar algum contra-ataque, tentar alguma transição. E o Atlético, ele foi amassado enquanto isso acontecia. Depois o time até conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu dar uma encaixada na marcação. Acho que os jogadores se mostraram um pouquinho mais voluntariosos. E aí apareceu o Zapelli, que é quem tenta fazer alguma coisa nesse time, um pênalti.
improbabilíssimo, assim. Mas mérito do Cauã, maneiro. E apareceu o Zapelli, pô, dando aquela bola pro Cauã e dando aquela bola pro Viveiros. Só que depois voltou o cenário de pressão, voltou o cenário de bola aérea, voltou o cenário de cruzamento. E assim, nem era o time do Criciúma tão alto. Mas era um Atlético apático. Um Atlético que consegue abrir 2-0 e se torna mais apático ainda. Inacreditável, né, mano? Inacreditável. Quando você abre 2-0, depois de vir de uma classificação, depois de ter família no CT, pô, tudo que eu esperava é que esse time assumisse uma postura um pouquinho melhor. Que postura de merda esses caras assumiram, né, velho? Que postura frouxa esses caras assumiram, né? Que coisa patética, vergonhosa. E, pô, aí saiu o primeiro gol no finalzinho, de uma bola que o Esquivel poderia ter picado, pô, lá em Joinville, ele prefere botar pra escanteio. Aí depois do segundo tempo, 6 minutos já tem um pênalti e assim, tragédia mais do que anunciada, né? Volto a dizer. Eu tenho muita dúvida que tinha algum torcedor do Atlético confiante no intervalo. É impossível. É impossível confiar nessa equipe. É impossível acreditar no anímico desses caras. É impossível acreditar no mental desses caras. Eu volto a dizer, a conversa cada vez menos é sobre a qualidade dos jogadores. Tem algo que o clube não consegue reagir. O problema é institucional. O Odair tá certo nisso. Acho o trabalho do Odair ruim. Hoje foi mais uma prova disso. Porque se ele exalta os jogos que o Atlético massacrou na Baixada em número de finalização e não conseguiu a vitória, e ele bota o pilar do trabalho dele nesse sentido, ele tem que reconhecer que o Criciúma desde o primeiro minuto massacrou. Mas o Odair tem razão. A gente vai queimar Deus de todo mundo, e não que eu esteja com pena de alguém ser queimado, mas a gente vai queimar Deus de todo mundo enquanto a gente não entender que o problema é institucional. E entender que o problema institucional parte do presidente Petralha. O presidente Petralha, ele precisa fazer alguma coisa. O que eu também não sei, cara. O que eu também não sei. A primeira coisa, sem menor dúvida, pra mim, seria demitir o Marcelari. Sem menor dúvida. E outra, demitir o Eduardo Freeland também. Tá se mostrando um puta de um incompetente. Se não dá pra tirar o Petralha dali, que o clube tenha um movimento pra tentar alguma reação. O mínimo que o torcedor ele merece receber nesse momento é uma demonstração de incômodo, sabe? É uma demonstração que as coisas elas estão doendo pros caras lá dentro também. Porque tá doendo pra caralho, né, gente? E assim, a gente só vê a tragédia aumentar. A gente só vê a situação piorar. A gente só vê um Atlético mais frágil. O Atlético ele é um clube frágil. De verdade. Recentemente a gente foi na casa do Estudiantes e broncou a primeira derrota do Estudiantes em casa na história da Libertadores. A gente broncava o Flamengo no Maracanã. A gente broncava por Penharol na casa dos caras. A gente broncava Santos na Vila. Sabe? Fluminense no Maracanã. Eu só tô falando de classificação, tá? Olha o contexto da final da Sul-Americana de 18. Olha a campanha de 19, passando por Flamengo no Maracanã, passando por Grêmio, passando por Inter, sendo campeão dentro do Beira-Rio. A fragilidade da instituição Clube Atlético Paranaense hoje é assustadora. Assustadora. E eu volto a dizer, o ano não acabou, não. O ano não acabou mesmo. O Atlético conseguiu se colocar numa posição de hoje ter que se preocupar com a Série C.